85% dos que sofrem da enxaqueca em sua forma crônica são mulheres. Olha aí, gente. Ariane Guedes, você tem enxaqueca? Não, graças a Deus, né? 85% dos que sofrem de enxaqueca em sua forma crônica são mulheres. Segundo pesquisas, a doença precisa ser tratada com extrema atenção porque possui mais gatilhos e eles podem variar de pessoa para pessoa. Uma doença incapacitante com especificidades individuais e que atinge as mulheres em particular. Os números dão uma dimensão. A enxaqueca atinge 1 bilhão de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, e é a 6ª doença crônica que mais incapacita as pessoas. No Brasil, 15% da população sofre da forma crônica, ou seja, com crises que duram 15 dias por mês ou mais. Doutora Valdirene, boa tarde, seja bem-vinda, saudade de você. E um tema que com certeza vai dar o que falar aqui, porque enxaqueca é um problema grave, sério e pode ter diversos gatilhos que ao longo da entrevista a gente vai falando aqui, como eles são disparados. Boa tarde, André. Pertinho. Aí. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvinte. Obrigado pelo convite. É um imenso prazer voltar a estar com você hoje. O prazer é todo nosso, doutora. Doutora, ainda não se sabe por quê, mas as mulheres são as mais atingidas que os homens na enxaqueca. De acordo com a Fundação de Pesquisa da Enxaqueca nos Estados Unidos, a incidência da doença na população feminina é 3 vezes maior do que na masculina. Além disso, 85% dos que sofrem da doença em sua forma crônica são mulheres. Estima-se que cerca de 20% da população feminina sofra de enxaqueca. Dessas, 10% apresentam a forma grave da doença, com dores quase diárias, chamada de enxaqueca crônica. A enxaqueca, segundo a fisioterapeuta especializada na doença, Fernanda Miwa, tem muitos gatilhos que favorecem o seu aparecimento e podem variar de pessoa para pessoa. De modo geral, fatores estressantes, olha aí, galera, mulherada, insônia, não beber água suficiente, não ter alimentação balanceada ou mudanças na rotina que podem levar a episódios de ansiedade ou estresse, tem papel fundamental na detonação das crises. Eita, doutor, agora pegou. Uma primeira coisa que eu gostaria de falar é que a maioria das pessoas, dos pacientes, eles vão no consultório esperando que se faça um exame para ter o diagnóstico de enxaqueca. E nós não precisamos de um exame específico para dizer que o paciente tem ou não enxaqueca. Na realidade, o quadro clínico é que nos orienta para o tipo de dor. Sim. Então, o primeiro que eu gostaria de ressaltar é que, assim, você que tem dor de cabeça, não se preocupe se fizer um exame e não dar nada, porque a maioria deles ficam, eu fiz a tomografia e não deu nada, mas a minha cabeça dói. Então, a dor de cabeça, dor, não precisa de um exame para a gente falar que existe. Uhum. A dor é subjetiva, você sente ou não. Sim. Né? Então, a imagem, a gente pede para quê? Quando a gente suspeita de algo mais grave, ou de um aneurisma, ou de um tumor, ou de algo que realmente a gente tenha que agir para antes do problema se agravar, mas não para fazer o diagnóstico de enxaqueca. Então, quando você vai ao médico com dor de cabeça e ele não pede um exame específico, não é porque o médico é ruim, na realidade não é necessário. A gente faz o diagnóstico pela clínica, pelo que você fala, né, pelos sintomas que você vai dizendo. Uhum. Então, a priori, o exame é algo complementar, não é algo necessário. A frequência maior em mulher, até pelos hormônios, a gente tem uma característica importante, né? Num certo período do mês, é mais importante essas dores. Principalmente no período menstrual, algumas mulheres têm, e é pelo hormônio estrógeno. Então, por esse problema, essa alteração hormonal, favorece mais as mulheres a ter dor de cabeça. Uhum. Isso não significa que os homens, quando têm, não sejam dores importantes. Pelo contrário, a gente vê que alguns homens, quando têm dor de cabeça, uma enxaqueca, é muito importante a dor também. É verdade. Ilimitante, né? Ilimitante. Sim, eu ia falar exatamente sobre isso. Porque, gente, é o seguinte, você que está em casa pode participar pelo 99639-8389. Repetindo, está liberado o WhatsApp da 91, 99639-8389. O assunto é enxaqueca. Você já sentiu isso? Ou você tem dúvida que tem enxaqueca? Quando diferenciar dor de cabeça, que a medicina chama de cefaleia,
né? Ou então a enxaqueca. Qual é a diferença, André Pepe? Eu não sei, não. A doutora sabe, ela vai explicar pra gente. Doutora, tem algumas dores de cabeça, cefaleias, que elas são, pra mim, todas são incapacitantes. Porque, por exemplo, se eu tiver uma dor de cabeça, primeiro que as minhas dores de cabeça, elas são muito fortes. Elas vêm muito fortes. E é um negócio que me incapacita para qualquer coisa. Eu não consigo sorrir com dor de cabeça, né? Eu acredito que a maioria das pessoas também não deve ser muito diferente de mim, né? Mas, doutora, como é que se diferencia? Na realidade, André, as características de uma enxaqueca, existem algumas características específicas. Por exemplo, um dado importante que a gente pergunta é se essa dor de cabeça é incapacitante. A enxaqueca, ela tem uma frequência maior de ser de moderada a grave intensidade a dor. E ela incapacita o paciente de fazer algumas atividades. Então, um primeiro detalhe para a gente diferenciar uma enxaqueca de uma cefaleia tensional, por exemplo. A cefaleia tensional é mais leve. O paciente chega para você e diz assim: olha, eu tenho uma dor de cabeça, mas não me atrapalha, eu consigo fazer as coisas. Mas é uma dor de cabeça contínua. Se a dor lateja, se a dor é mais em peso, se é mais de um lado da cabeça. Então a enxaqueca, ela prevalece mais de um lado, ela é latejante, pode ter náuseas ou vômito. Tem gente que até fala: depois que eu vomito, eu fico bom, melhora. Tem pessoas que prévio à enxaqueca, a dor de cabeça, elas veem pontos brilhantes, ou elas ficam com dificuldade na fala, no raciocínio, e logo em seguida tem a dor de cabeça, a cefaleia. E essas são características do enxaqueca complicada, que são enxaqueca com áurea. E aí a gente percebe que o paciente tem aquele aviso, vou ter aquela dor. Sim. Então, são enxaquecas complicadas, entendeu? Então, as características da cefaleia é que vão orientar se é uma enxaqueca, se é uma cefaleia tensional, entendeu? Então, isso é importante no diálogo com o paciente. Que ele informando essas características, a gente vai entender, né, ao diagnóstico do paciente. Tá. Então, a enxaqueca, geralmente, ela traz esse questionamento. Ela me deixa incapacitada. Geralmente, depois dela, eu passo 2-3 dias como se estivesse com uma fadiga, que eu não consigo processar direito as informações. Então, tudo isso vem nos ajudar a corroborar com o diagnóstico de enxaqueca. Ok, o Marco Aurélio está colocando, quem está acompanhando a gente pelo NN Play no YouTube, está tendo aí um show de imagens. Marcão, pode colocar randomizado essas mesmas imagens que você estava colocando aí, tá? No NN Play, para que as pessoas em casa possam ter ideia. Doutora, tem algumas dores, né? Primeiro, pronto, tá ali, tem umas dores assim que ela vem nos olhos, como se fosse no fundo dos olhos. Tem umas que vem assim nos olhos e na testa, mas tem umas também que vem em um lado só da cabeça, né? E parece ter uma agulha assim, né? Alguém mexendo assim, uma agulha gigante mexendo assim. E tem outras que o Marco Aurélio até colocou aí, que tem dor aqui, na parte aqui da nuca, né? Ele até colocou assim como se fosse estresse, hipertensão e cefaleia. Tem aquela lá, Marcão, que você colocou, né? Que é essa parte assim da nuca que você percebe que tem até alguma coisa como se fosse dormente aqui. Todos esses aí são enxaquecas ou como é que pode se diferenciar? Não, André. Então, é isso que a gente tem Olha aí, é isso aí, essa daí mesmo. A gente tem que levar em consideração. O diagnóstico é feito muito pela clínica que o paciente passa pra gente. Então, a característica de ser unilateral, do lado da cabeça, pulsando, latejando, né? Essas palavras são as que os pacientes falam. Sim. Elas tendem a ser classificadas como enxaqueca. Só que acontece, André, que às vezes o paciente, ele usa muito analgésico. Faz abuso de analgésico. Quando você faz abuso de analgésico, tem pessoas que me dizem: eu tomo 6 comprimidos de Neosadina, de paracetamol, tomo um. Sim. A característica primária da dor, ela muda. Então, nem sempre a gente vai encontrar um paciente dizendo: a minha dor é desse jeito, desse. Porque às vezes ele já usou tantas medicações que ele mudou a característica. Então, aí tem mais de um tipo de dor de cabeça. Muitas vezes já acontece isso. O paciente tem uma cefaleia tensional e tem uma enxaqueca também. E
Isso, às vezes, pelo abuso de analgésico. Então, todas essas nuances, na hora que você fala para o neurologista, ele vai detectar as diferenças. Nem sempre a dor de cabeça que atrás é relacionada à pressão alta. Às vezes, a própria causa do estresse, a ansiedade, causa aqui umas tensões. E isso também pode favorecer você sentir um peso, uma dor na nuca, ficar mais... E seu dor também de cabeça, mas de outra forma, entendeu? E não ser por conta da pressão alta. Então, esses questionamentos de você colocar sempre uma forma para encarar a dor, ela tem que ser sempre levada em consideração com a fala do paciente e os detalhes que eles nos fornecem, porque nem sempre o básico é o real. Tá, então o diagnóstico é sempre dado mesmo no consultório, né, pelo relato dos pacientes. Um abraço aqui para dona Hilda, que diz assim, a dona Hilda lá do Capim, ela diz assim: enxaqueca só Jesus na causa mesmo. É verdade. Agora, doutora, veja só, gente, olha aí. Enxaqueca provocada pelo abuso de analgésicos, ou seja, você está tomando tanto remédio para dor que ele está provocando a enxaqueca. Era para ser o contrário, né? Teoricamente a gente pensa assim: eu tô com dor, vou tomar um remédio para dor e vou ficar sem dor. Você está exacerbando, você está aumentando tanto a quantidade... Limiar de dor, né? Assim, todos nós temos um limiar de dor. Então, sim. Para você entender isso, às vezes tem uma mulher que está tendo um filho e está gritando, e outra tem filho e está ali quieta. Então, o limiar de dor é particular. Então, dor não dá pra gente classificar. E aí tem pessoas que vão tomando analgésico uma quantidade absurda. E isso vai alterando o seu limiar de dor. Você está mandando informação para o seu cérebro praticamente todos os dias de uma quantidade de analgésico. Chega um determinado momento que essa quantidade não vai ser suficiente para sanar aquela dor. E você vai precisar cada vez mais de uma dosagem diferente para sanar uma dor que inicialmente você melhoraria se tivesse mais cuidado. Verdade. Marcão, deixa essa imagem congelada um pouquinho. Olha aí, gente, fatores desencadeantes da enxaqueca. Estresse emocional quase ninguém tem, né, doutor? Não. Hormônios na mulher. Volta lá, Marcão. Hormônios na mulher, estresse emocional. Olha o pacote da maldade aí, que tudo isso é desencadeante da enxaqueca. Não se alimentar. Clima, ou seja, a mudança abrupta do clima. Tá muito frio, daqui a pouco tá muito quente, né? Distúrbios do sono, você que não dorme muito bem, que fica aí com dores acumuladas. Odores, ou seja, cheiros de alguma coisa, perfume, até aquele desinfetante que você usa no trabalho, ou que os serviços gerais podem usar no trabalho, né? Aquele cheirinho de carro, que muita gente diz assim: eita, André, você usa um cheiro no carro que é gostoso, mas para mim é muito forte. Dores no pescoço, luzes, muitas luzes podem provocar isso também. Tem gente que fala que quando sai no sol, assim, meio-dia, sente desconforto. Sim, entendeu? Por causa da luminosidade. Interessante. Quando a gente vem o pacote de enxaqueca, não é só dar o remédio ao paciente, André, dizer assim, você vai fazer prevenção e vai começar a tomar essa medicação. A gente tem que mudar estilo de vida. Porque, por exemplo, se o paciente é um paciente que tem um gatilho pelo jejum prolongado, por exemplo, tem pessoas que comem de manhã, perde a hora do almoço, vai comer e tem dor de cabeça por esse motivo. Se ela não se habituar a andar com uma maçã, uma barra de cereal, para uma emergência, ela pode ter dor de cabeça, o gatilho dela tá ali, ela pode ter uma dor de cabeça simplesmente por um jejum prolongado. Eu tive uma paciente que ela descobriu que ela desenvolvia com chocolate. E ela era chocolatra. Agora aí pegou, né? Agora você quer que ela queria que eu fizesse um milagre onde ela pudesse comer o chocolate dela todos os dias, tinha que ser religiosamente. Mas não queria mudar o estilo de vida. E ela disse: toda vez que eu como chocolate me dá dor de cabeça. Então, assim, tem que fazer um trabalho até psicológico, né? Porque tem todo um fator aí. 996398389, o assunto é enxaqueca. Ficou jóia, viu, Marcão? A divisão da tela, assim, pra quem tá acompanhando pelo NN Play, deixa aí. Olha aí, a gente falou de luzes, álcool e ingestão de álcool, viu, gente, ali, tá? Acaba bebe o final de semana todo e ali, quando chega na segunda-feira, tá morrendo, né? Então tá. Dormir tarde. Depois eu vou falar um negócio de dormir aí do sono. Calor,
Alimentos que também podem desencadear a enxaqueca, como a senhora já falou, os chocolates. O chocolate, no caso. No caso, o chocolate eu quero deixar bem claro que não é todo mundo que vai ter. Sim. Tem algumas pessoas, por exemplo, que tem o chocolate, que tem a comida gordurosa. Então, essa particularidade eu sempre falo para o paciente para ele prestar atenção. Você já percebeu se existe alguma relação com alguma alimentação ou com alguma mudança no ambiente? Se existir, você tem que controlar isso. Porque é um fator desencadeante e por mais que você tente usar uma medicação para ajudar, esses fatores vão contribuir na sua qualidade de vida. Olha ali, tem mais dois ali, os últimos dois, atividade física e atividade sexual também, tá bom? Porque tem gente que depois do bem bom ali, a enxaqueca encosta, né, doutora? E tem gente também, tem um tipo de dor de cabeça, a gente já falou aqui sobre ela, que ela se manifesta durante o ato sexual. Há muita maldade, rapaz. Mas o cara tá ali no bem bom, rapaz. Aí quando tá quase lá, ou quando chegou lá, aí... É surpreendido, aí para. Aí pronto. Aí... E segundo relatos, são dores de cabeça lancinantes, que realmente incapacitam. Então lascou. É uma alegria e uma tristeza, né? Quando começa... Não tem alegria, porque você... É só tristeza. Só vai chegar ali e para. A Maria de Fátima diz assim, de vez em quando eu tenho, até penso que vou morrer, é terrível. Tomo banho, durmo um pouco, aí passa. Tem gente que vomita, eu não vomito, eu não. Vômito é muito ruim. Aí o Daniel, aqui do Equilíbrio Reiki Marte, boa tarde, excelente programa, forte abraço, André, e muita positividade. Obrigado pra você também, Daniel, daqui a pouco a gente tá junto aí, Ana Paula Caetano, que tá aqui. E ela diz assim, eu passo muito sono no meu trabalho. Doutora, divide a tela de novo, Marcão, com aquela... Queria falar da questão do sono, da questão da tela, né? Das luzes. Da luminosidade. Isso, porque, doutora, as pessoas às vezes não sabem. Por exemplo, eu optei em não ter TV no quarto justamente por isso, né? Todas as janelas do meu quarto são escurecidas, elas têm aquele insufilme, vidro fumê, né, para escurecer, justamente para que eu não acorde, porque eu gosto de dormir com tudo escuro. Gente, quando você... eu estava conversando com o doutor Yuri Candiago aqui, cardiologista, na segunda-feira, e ele disse aqui em off, André, na realidade, as pessoas deviam parar de ter aquelas telas, essas telinhas aqui, gente, olha, que todo mundo gosta de ver o celular 2 horas antes de dormir, porque você não produz melatonina, que é um hormônio natural do sono que nosso corpo produz. Então você não consegue produzir. Pior de tudo, né, gente? Às vezes, quem nunca vai pra cama e fica lá olhando, né, a vida dos outros, ou até a sua mesmo, postando lá que tá na cama, que vai dormir, mas aquela tela fica acesa, tudo apagado. Doutora, isso pode também desencadear crise de enxaqueca, não pode? Olha, o sono, hoje em dia, tem muitos estudos no sono. E que a gente vê o impacto dele na qualidade de vida do paciente. Como você pode ter qualidade de vida se você não consegue descansar corretamente? Não vejo uma associação benigna você não dormir. Porque na primeira noite você aguenta, na segunda você aguenta, na terceira você já começa a ficar desesperado, na quarta vai piorando e chega um momento que você vira crônico. E você acha que aquilo é normal, não dormir antigamente não era uma prioridade. E com o decorrer do tempo, com os estudos, foram, né, sendo avaliados e viu que não. A insônia, né, a apneia do sono, ela aumenta risco vascular, de morte, de infarto, de AVC, de distúrbios de libido, de dor de cabeça, de distúrbio psiquiátrico. Ou seja, quanta coisa vem através do sono. E é lógico que uma pessoa que não dorme bem, em um momento ela vai ter dor de cabeça. Como é que você não vai ter dor de cabeça se você está cansado, se a bola de neve está crescendo? É verdade. A impaciência. É verdade. Né? A falta de atenção. Então, isso é algo que vem do sono. Então, é claro que é importante para dor de cabeça uma noite de sono bem dormida, né? E uma noite de sono perdida, você não recupera mais nunca na vida. É aquele dinheiro de papel que você rasgou no meio, aí o banco não aceita mais. Acabou-se, né? Tem mensagem aí pelo 99639-8389. Manda sua mensagem para cá, o tema é enxaqueca. Vamos lá ouvir. Boa tarde, André Pepe, aqui é Aparecida de Canapé Supremo. Eu gostaria de perguntar para a doutora. Eu sinto uma dor de cabeça muito forte, enjoada, tem hora que me dá vontade de vomitar e a dor na nuca atrás
eu sinto muitas dores, aí eu tinha pressão alta. E fui pro médico, ele passou para mim tomar o Denil, que eu tinha muito estresse, ansiedade, e o Abox, o comprimido Abox para pressão alta, e o Denil, que é para ansiedade, estresse e ansiedade. Aí eu sinto essa dor de cabeça muito forte mesmo. Tem vezes que me dá, chega, eu fico enjoada, aquela dor forte, fica bem no meio da minha cabeça, aquele fogo queimando. Será que é enxaqueca? E quando me dá, eu fico vomitando. Enquanto eu não vomito, não fico boa. Aí eu tomo a dipirona para enxaqueca com a Nausadina, a Doragina, é o que eu tomo. Mas sempre me dá essa dor de cabeça, quando me dá, eu fico vomitando. Se eu andar doendo, me dá um enjoo. Fica aquela dor enjoada, aí vem aquela enxaqueca forte. Na hora que eu vomito, fico boa. Tá aí, Aparecida de Canafístula do Cipriano, muito obrigado pela audiência. Doutora, ela falou aí um pacote de remédios que ela toma, né? É assim, você veja, ela tem vários fatores, né, para ter uma dor de cabeça. Sim. Ela tem ansiedade, ela tem uma pressão que eu não sei se está sendo bem regulada, né? Ela, pelo que eu percebi, parece que não dorme bem também, é estressada. E tem dor de cabeça que hoje, pelo que é o relato dela, sem eu interrogar corretamente, eu não posso dizer se é uma enxaqueca, porque eu teria que ter mais dados. Então, a priori, a gente teria que focar um pouquinho nessa ansiedade, avaliar se realmente essa ansiedade não pode estar sendo um gatilho para as dores de cabeça dela. Mas, enfim, a gente teria que ter realmente uma consulta para a gente colher uma história melhor, onde a gente pudesse orientar melhor a paciente. Com certeza. Olha só, gente, a enxaqueca, ela é a dor de cabeça nunca é normal, tá? Então vamos colocar isso aqui. Dor de cabeça nunca é normal, mesmo quando esporádica. Existem muitos fatores associados à progressão aí da enxaqueca, que a gente já falou aqui. Mas os dois principais são, olhe, problemas emocionais. Ele brigou comigo, mulher, aí eu fiquei tão mal, né? Trabalho, estresse do trabalho, ou então foi ele que disse assim: poxa, bicho, a menina encheu minha paciência hoje e eu briguei com ela e não foi bom e tal. E tem, né? Problemas emocionais como ansiedade e depressão, quase não tem, né, doutora, isso hoje? Não. E o excesso de uso de remédios para tirar a dor. A gente já falou disso. Vamos falar agora de ansiedade e de depressão, porque já não bastasse, doutora, a depressão estava prevista em 2019 para 2020 ser a doença mais incapacitante do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Era a depressão no ano passado. Olha, sem pandemia. Sem né? pandemia. Foi bom muito ressaltar bom. isso. Exatamente. Você imagina, com o pacote da maldade chegando aqui no mundo todo, né? Através desse maldito desse vírus aí, da Covid-19. O que é que não, né? Quem não tinha, ficou. Quem tinha, ficou pior. Quem tinha ansiedade, né, por exemplo, e pânico, tinha alguma coisa controlada, porque hoje, assim, antigamente, o que se via, muitas pessoas conseguiam controlar a ansiedade com algumas, um ritmo de vida, por sair, por ter contato social, né, uma atividade física. E o ano passado isso tudo foi cortado, né? Foi drasticamente eliminado. Sim. E muitas pessoas que tinham autocontrole com algumas atividades, eles perderam, porque ficaram sem a válvula de escape. E isso aconteceu com muitas pessoas. Hoje eu sou neurologista, mas a porta de entrada muitas vezes para quadros psiquiátricos é a neurologia, né? Os pacientes, eles ainda têm uma visão de preconceito com o psiquiatra, acha que é coisa de doido. Então, assim, muitas vezes a porta de entrada para eles é o neurologista. E o consultório realmente marcou esse acrescente, né? Esse aumento de casos psiquiátricos. Até porque, André, vale ressaltar que o próprio Covid, sequelas psiquiátricas depois do Covid, sequelas cognitivas depois do Covid e sequelas pioras de dor de cabeça, ou mesmo pessoas que não tinham dor de cabeça, passaram a ter por sequela pós-Covid. Então, não é só uma questão da doença e sim, são as sequelas que estão começando a surgir.
Então, a depressão já era algo que seria marcante no ano de 2020. Com o Covid, ansiedade e depressão triplicaram, né? Nós vemos que idosos e crianças sofreram bastante com a privação da liberdade. Mas o adulto jovem, ele teve que segurar a situação, teve que trabalhar, teve que sair, teve que se preocupar com o filho, teve que se preocupar com o pai. E se preocupar até com o emprego, de não perder o emprego, ainda tem essa. Exatamente. Então, todo essa problemática veio a prejudicar a qualidade de vida do adulto jovem, que veio com mais carga, a ansiedade, a depressão. E isso é marcante, assim, geralmente você sabe que homem é muito difícil de procurar consultório para falar sobre ansiedade e depressão. Sim. E foi marcante o aumento de número de adultos jovens, de homens procurando, porque isso é uma coisa mais frequente para a mulher se sente mais à vontade, tem essa liberdade, o homem não. E eu vi muitos comerciantes, muitas pessoas nessa faixa etária precisando de ajuda. Sim. Porque ficou sobrecarregado. É verdade. Então isso é importante ressaltar. É verdade. O prejuízo neurológico e psicológico decorrente da Covid-19 são coisas que são indenizáveis. Indenizáveis. Né? São coisas que não dá para você indenizar, não dá para você restituir. A vida nem se fala, né? Os que foram ceifados por essa tragédia aí, criada ou não em laboratório, acidental ou não, né? Não tem precedentes, né? Eu acho que ainda alguém devia, ou alguma nação devia ser responsabilizada por isso, mas essa é apenas a minha opinião. A gente, antes de ir para o intervalo, tem uma opinião aí do Luciano, lá do Pastel do Fofão. Vamos lá, Ariane. Boa tarde, André. Boa tarde ao demais da 91 FM. Aqui é o Luciano de São Sebastião. Referente sobre o assunto, a enxaqueca eu não sei se é essa que eu tenho, porque tem dias da semana que eu acordo com a cabeça doendo só de um lado só, aquela parte pesada, de um lado só. Tem tempo que é do lado direito, do lado esquerdo, pesada. Dá ânsia de vômito, dá tontura, eu fico tonto, a vista escurece. E para passar mesmo tem que tomar aquele remédio sossega-leão, um remédio mais forte, se eu puder arrumar eu tomo. É que eu sossega-leão, porque a dor é insuportável. E fica aquela vontade de vai, mas não vai, vai, mas não vai. Aí quando vem passar e quando vem, tem dia que tira o dia todo. Mas é porque eu trabalho, aí dormo um pouco à noite, deito tarde e acordo cedo. Trabalho, né? Assim, meu trabalho é muito corrido o dia. E quando vem passar, cara, é o dia todo ali, aquele negócio ruim, aquela vontade ruim, aquele negócio ruim. Mas eu acho que a enxaqueca é essa, que a gente sente a dor de um lado só da cabeça, quando abaixa aqui pega para capar bem, aquele pega para capar. Mas só passa quando toma sossega-leão mesmo, um remédio forte, bem, para passar mesmo. É tendência que eu e minha irmã, a minha família quase toda tem esse problema de tendência. Eu acredito que seja genérico, né? Boa tarde, meu amigo. Melhoras aí, bom programa, viu? Eu não tô mandando zap, mas tô ligado em vocês, viu? Um abraço. Muito obrigado, então, Luciano. Doutor, ele falou aí de algumas coisas importantíssimas. Primeiro, acordar com ela. Não é com a esposa não, né? Com a namorada não. É com a enxaqueca mesmo. Com a dor de cabeça ali de um lado da cabeça, né? Depois tem todos aqueles eventos ali que diz que passa o dia. Olha, gente, isso é maldade. Isso é negócio do cão. Você acordar, já acordei com dor de cabeça. Se acordar com dor de cabeça, já não é um negócio bom, né? Já acordar doente já não é bom. E você passar o dia todo com ela. E aí só passa quando toma um sossega-leão. Doutora? A sorte é que ele toma um sossega-leão oral e ainda pode melhorar. Tem gente que vai para o hospital porque não aguenta, né? E aí vai tomar alguns remédios, inclusive, que tem uma gramagem muito maior do que os... Eu não vou falar o nome aqui, mas o nome da substância. Vai tomar um tramadol, por exemplo, não, né? André, ou então outros. Na realidade, essas medicações opioides, elas não são indicadas para dor, enxaqueca, não. E impressionante que muitas pessoas acreditam que sim, tá mas vendo? Não. Eu, por exemplo. Não funcionaria. Então, assim, a priori,
opioides a gente não usa em dores de enxaqueca. Vamos lá, doutora, a diferença de analgésicos para opioides, vamos lá. Analgésica, dipirona, paracetamol, tem uma potência muito menor. Certo. O opioide é tipo codeína, morfina. Certo. Na fisiopatologia da dor de cabeça, ele não teria uma resposta. Mesmo? Não teria uma resposta. Então, não seria uma medicação indicada no pronto-socorro de emergência, por exemplo. Sim. Teria outras medicações com efeitos realmente mais eficazes. Perfeito. O Luciano, lá do Pastel do Fofão, lá em São Sebastião, ele falando que acordou com essa dor, vai dormir com essa dor e só passa quando toma um sossega-leão. Doutora, mas tem gente que mesmo tomando um sossega-leão, a dor não passa. Como é que está o tratamento? Esse mercado que está... Mercado de dor de cabeça é um mercado crescente, né, doutora? Afinal de contas, todos os dias, quando você vê a sua televisão aí, rede aberta, canal aberto ou canais pagos, você vê que existe um mercado muito disputado no mercado da dor, né? De analgesia. Aí a senhora falou até o seguinte, André, às vezes os analgésicos não servem, os opioides não servem também, como tramadol, o popular tramal, que você não vai conseguir comprar, viu, gente, tá? Tramal você só consegue comprar com receita e tramal não vai servir para enxaqueca, doutora. Então, tratamento, doutora, da enxaqueca, tem que procurar, é importante procurar o especialista, o neurologista, para que ele possa entender o relato do paciente ali no consultório. O diagnóstico é tipicamente clínico, mas existe alguma maneira, doutora, de se diagnosticar antes da gente chegar no tratamento? A enxaqueca através de exames. Quando é que vocês pedem exames para tratar uma enxaqueca? Enxaqueca, pelo relato clínico, André, é só quando chama-se atenção para alguma coisa de gravidade. Por exemplo, uma dor de cabeça, uma enxaqueca que começou recente. Por exemplo, eu não tinha dor de cabeça faz 15 dias que começou. Isso para mim é um red flag, que a gente chama, tem que prestar atenção. Uma dor de cabeça que eu estou ficando com o braço ou dormência no braço, que começou com a dormência no braço, ou sinto a força do braço reduzida. Uhum. Então, temos alguns red flags. Uma dor de cabeça que eu perco a visão, pode ser um enxaqueca, mas isso tudo com começo recente, estou falando, né? Então, dados que nos forneçam uma instabilidade naquele diagnóstico. O paciente está tendo alguma coisa que não está chamando, não é o normal de enxaqueca. Uhum. Geralmente, os quadros crônicos, eu tenho dor de cabeça há muitos anos. Geralmente não é nada, é um enxaqueca ou um tensional ou algo parecido. E não necessariamente eu vou precisar de um exame de imagem para diagnosticar, entendeu? Mas aqueles quadros que são mais severos, que vem pouco tempo, é uma dor de cabeça que me incapacita, é uma dor de cabeça que eu não consigo fazer as coisas, a minha fala está mudando, algum detalhe que colabore para a gente pensar em outro diagnóstico, entendeu? Uhum. Então, geralmente é nesses casos que a gente precisa. Mas aquela dor de cabeça que é crônica, que tem anos, geralmente elas não têm um perfil de gravidade. Perfeito. Doutor, e agora o tratamento, como é que tem sido o tratamento? Porque a gente percebe que a medicina, ela tem avançado em todas as suas especialidades, a neurologia não poderia ser diferente, né? Como é hoje o tratamento para as pessoas que padecem desse mal? Afinal de contas, aqui segundo a gente começou a entrevista, 85% das mulheres relatam terem problemas associados aí à enxaqueca. Bom, André, o tratamento, na realidade a gente tem o tratamento agudo, que é no caso, eu tô com dor de cabeça insuportável, eu tenho que ir para um pronto-socorro porque eu não melhoro. Então, esse dor de cabeça, no pronto-socorro a gente vai fazer medicações venosas, anti-inflamatório, em conjunto com algum outro analgésico. O tramal, pela fisiopatologia, ou o PACO, todas essas medicações que são derivados de opioides, eles não têm um bom efeito a priori, tá certo? Se usa em alguns casos selecionados, porém não são todos os pacientes. E as medidas de manutenção, por exemplo, se o paciente tem uma dor de cabeça crônica, ou seja, mais de 15 dias no mês, num período de 3 meses, mais de 15 dias no mês, com um período de 3 meses, esse paciente já é crônico. E aí a gente precisa
de um tratamento, porque a qualidade de vida é afetada. Já imaginou você estar 15 dias no mês com dor de cabeça? Seu rendimento no trabalho, seu rendimento na família é muito pequeno. Então, existem medicações que são medicações desde antipertensivos, André, ou como o simples propanolol, por exemplo, que você encontra no posto de saúde, que pode ser utilizado para o tratamento de manutenção e de profilaxia, até medicações controladas, como, por exemplo, uma nortriptilina, que pode ser usada. O topiramato, que é outra molécula que é para convulsão, na realidade, o topiramato. Então, você veja, uma medicação para convulsão vou usar por conta de uma dor de cabeça. Porém, a fisiopatologia, eu volto a informar, da dor envolve muito canais de sódio, de potássio, e esses canais de cálcio, e esses canais que essas medicações também atuam nesses canais e ajudam, entendeu? Um antidepressivo, muitas vezes, eu não tenho depressão, eu só estou passando um antidepressivo. Porém, aquela medicação, ela também atua na dor crônica. Então, o tratamento de manutenção, o paciente vai usar por um período, 3 meses, 6 meses, para controle de dor e controle da frequência da dor. Ou seja, se eu tenho 15 dias dor de cabeça e eu passo a ter 1 ou 2 dias no mês, você concorda comigo? Sim. Que isso é um ganho para a qualidade de vida? Com certeza. Se eu tenho uma dor insuportável e a minha dor passa a ser suportável, você concorda que eu já estou melhor? Já estou no lucro, já. Já está no lucro. Então, o tratamento de manutenção, ele envolve ganhos na qualidade de vida. Você vai usar uma medicação continuamente, que não é analgésico, porque lembre-se, o analgésico causa dor por abuso de analgésico. Então, você não pode usar um analgésico todos os dias para controlar a dor. Você tem que usar medicações que tenham um efeito para controlar esse mecanismo da dor. Então, pode ser desde um antihipertensivo, que tem essa capacidade, até medicações controladas, que também vão ter esse efeito. Hoje em dia, a gente conta com mais alguns elementos. Por exemplo, Botox. Até o Botox? Botox não é beleza. Botox para dor de cabeça funciona, entendeu? Então, se faz em pontos específicos, certo, para inibir a informação de dor. Lógico, tem protocolos. Sim. Tem que ver o paciente que se encaixa para que seja bem proposta. Quem são os elegíveis, doutora, a fazer uso do Botox para trabalhar, prevenir a enxaqueca? Por exemplo, elegíveis pode ser qualquer paciente, desde que eles já tenham tentado o tratamento, um tratamento convencional, falha, porque tem que usar várias medicações e eles, já não deram certo. Ou mesmo aqueles pacientes que usam várias medicações, porque às vezes a gente tem que associar, André. Tipo, eu vou usar uma nortriptilina com uma flunarizina e mesmo assim a falha no tratamento, o paciente não está bem. Então, pode entrar para um Botox. Ou mesmo aqueles pacientes que pode ser de eleição já, uma cefaleia crônica de um impacto importante, eles já podem entrar direto para o Botox. Só que lembrando que não é algo fornecido pelo SUS, né? Esses tratamentos. Certo, o tratamento feito em consultório, que tem um custo particular. Particular ou convênio, dependendo do convênio, né? Sim. Outro método de tratamento hoje em dia são os anticorpos monoclonais, que são tratamentos mais específicos, medicações que são fabricadas, são produzidas de acordo com hormônios, não é hormônios, desculpa, com estímulos estímulo de dor. Então ela age na calcitonina. E aí melhorando, porque na fisiopatologia da dor, essa calcitonina ela se eleva nos receptores. E aí se viu que quando a pessoa está melhorando, esse nível baixa. Então foram produzidas essas medicações com a tecnologia avançada, que esses anticorpos monoclonais são usadas uma vez no mês para controle de dor. Só que são medicações com um preço muito alto e ainda não disponibilizado pelo SUS. Você estava bem falando aqui em off que uma dose chega a custar R$1.000. 1.000 ou mais, né? Ou mais. Dependendo, porque são os anticorpos monoclonais, hoje em dia tem no mercado uns 4. A gente tem 2 aí mais usados
E eles têm um custo variado, entendeu? Tem de 500 até R$2.000, mais ou menos. Por mês, infelizmente, é uma tacada. É uma tacada, e principalmente para você ver que seja para uma doença como dor de cabeça. Então, se você usa para dor de cabeça, você tira de uma doença que seja mais grave, entendeu? Então, tem que ver o custo-benefício. Verdade. Quero mandar um abraço aqui para a Grazi. A Grazi, ela é gerente aqui da JCF Motors, Caoa Cherry, que tá ligadinha, tá dentro do seu Tigo, né? E tá ouvindo aqui a 91, claro, né? Tá prestigiando Saúde em Foco aqui. Tô usando a canetinha que você me deu lá no sábado no evento da Caoa, que foi muito bacana a degustação lá de petiscos, desde as 9 da manhã até as 13 horas, com veículos vendidos, muita gente visitando, conhecendo essas super máquinas aí. O Arizo 5, 6, o Tigo 2, Tigo 5, Tigo 7 e Tigo 8, que estão disponíveis aqui para pronta entrega, gente. Não tem que esperar 3, 4 meses para você pegar o seu carro e sair andando, não, tá? A JCF Motors Caoa Cherry tem pronta entrega. No máximo em 24 horas, você já sai com o seu carango daqui todo lavadinho, vitrificado lá na Alto Brilho, né não? Pois é, então passa lá. Avenida Governador Lamanha Filho, 309, no Jardim Tropical. Você fala lá com a Grazi, ou então com toda a equipe de vendas aqui da JCF Motors. Grazi, muito obrigado pela audiência, pelo prestígio, tá bom? E pela parceria também. Com certeza estaremos juntos por muito tempo. Doutora, agora em relação ao tratamento, esse tratamento demora quanto tempo? Ou é um tratamento, já que uma doença crônica, ela está existindo sempre, se esse tratamento vai durar a vida inteira? Há um desmame depois dessas drogas que vocês podem prescrever para os pacientes? Por exemplo, os antidepressivos usados aí para tratar a enxaqueca, vai ter que usar sempre ou tem um desmame? O Carlos Alípio, ele pergunta aqui: existe medicamento natural capaz de substituir o diazepam ou clonazepam, por exemplo? Bem, uma pergunta fugindo, né? Bom, não existe. Natural não existe. Infelizmente, quando você usa clonazepam ou qualquer tarja preta, você induz a uma dependência química. E você trocar por uma medicação natural, você tem que fazer o desmame dessa medicação para que você possa usar uma medicação com uma potência mais baixa para aquele efeito. Então, uma medicação que possa indicar assim, ó, de cara, você usa diazepam ou clonazepam a vida inteira e você quer trocar, você tem que primeiro fazer o desmame dessa medicação para que você volte a poder usar outras medicações naturais, mas assim, de rotina não. Ok. E em relação agora ao tratamento desse desmame? Então, André, isso é muito particular de paciente para paciente. Então, assim, eu tenho pacientes que com medidas tem que ter uma medida de qualidade de vida, atividade física, alimentação. Certo. Controle de gatilho, que a gente consegue sim tirar a medicação, né? Agora, lembrando que o paciente, ele tem que fazer a parte dele, não tem como você fazer só a parte medicamentosa. Hora ou outra, você pode recair em necessidade de tomar novamente a medicação. Então, isso é bem particular, André, engloba todo um comprometimento do paciente também. Ok. Eu conversei com a doutora Valdirene Barbosa, neurologista. Ela atende aqui na rua André Leão, 355, no bairro Brasília, na Clínica Renascense. E você, gente, olha só para você ter uma ideia, tá? Às vezes a enxaqueca, ela não vem relacionada à dor. Olha alguns sinais aqui que você pode estar com enxaqueca e nem sabe. Distúrbios visuais, náuseas, vômitos, tontura, extrema sensibilidade ao som, extrema sensibilidade à luz, extrema sensibilidade ao toque ou ao cheiro e formigamento ou dormência nas extremidades ou rosto, tá? Basta dizer o seguinte: existem mais de 200 tipos de dor de cabeça. Isso é coisa do capeta, né? Mais de 90% das reclamações que chegam aos consultórios são relacionadas à enxaqueca ou a cefaleia tensional, que é um dos tipos de dor de cabeça, que é motivo de outra entrevista. Já estou deixando a deixa aqui para trazer ela de volta, né? Para a gente falar aqui não vamos falar de 200 tipos de dor de cabeça não, que é outro assunto. Esse aqui, queria falar só de enxaqueca mesmo, para que as pessoas participassem, dissessem: eu tenho, é incapacitante, é horrível. Então, doutora Valdirene, muito obrigado pela concessão da entrevista. Repetindo, ela atende aqui na Clínica Renascense, na rua André Leão, 355, no bairro Brasília. O telefone é 99672-1987. Mais uma vez, doutora, muito obrigado.
André, muito obrigado, ouvintes. Eu espero ter contribuído com alguma informação que ajude na qualidade de vida dos pacientes.